Acho que vai aparecer para vocês aprovarem, não vai? Apareceu aí, né? Calma aí. Gente, tô tentando ajeitar essas coisinhas que ficam na nossa cara. Acho que assim fica melhor para ir pro... Foi. Vocês estão vendo tranquilo a apresentação? Vamos lá, né? Gente, o que a gente pretende com essa oficina? A gente vai encontrar talvez o sentido um pouco no caminho, porque acho que cada turma dimensiona e direciona muito a gente, né? A primeira versão dessa oficina foi uma versão que a gente juntou com uma linguagem teatral, então era escrita criativa, pensando poesia, pensando conto também, para depois transformar isso em dramaturgia, por exemplo, que aí entrou a Grazi e o Túlio, que também são do coletivo, então foi uma oficina de vários módulos, esse foi o nosso primeiro, e aí a gente condensou uma oficina, por exemplo, que era de 4h30 em 2 horas. Então, estamos aqui nesse desafio que vocês vão ajudar a compor também, né? Quando a gente pensou nessa oficina e a galera trouxe para mim, eu fiquei muito... Cara, o que eu vou fazer? Assim, era essa questão, tá? Eu escrevo há muito tempo, vou me apresentar para vocês, mas como que eu ensino as pessoas a escrever se eu não sei como eu escrevo? Esse lugar do como que eu ensino uma técnica se eu nem sei se eu uso uma técnica, né? Então teve quase que ser um movimento de revisitação, assim, de eu entender e ir mapeando as minhas formas de criar, que isso é muito difícil, porque a escrita, né, a escrita criativa, poesia, conto, ocupa um outro lugar na minha vida, né? Que não é esse lugar, por exemplo, acadêmico, que aí é onde eu escrevo, onde eu realmente tenho técnicas, onde eu oriento e tudo mais. Então, foi um exercício muito de introspecção também, né? De começar a entender como que é o meu próprio processo. E durante a montagem da oficina, da nossa primeira, entendendo esse meu processo, isso me ajudou, inclusive, a escrever mais. Por quê? Porque eu entendi como eu funcionava, e aí eu entendi como eu funcionava, como eu conseguia escrever, e comecei a direcionar isso. É tipo aquela coisa que às vezes a gente fala, né? Não sei a gente, mas eu falo, que a gente precisa saber, aprender como a gente aprende. E aí, quando eu aprendo como eu aprendo, cara, fica muito mais fácil. Então, foi algo que veio muito de mim. Então, o que eu estou entregando para vocês é algo muito desse processo introspectivo também. Óbvio que subindo aí no ombro de gigantes, eu tive orientação com Itamar Vieira, de Torturado, com Fred Coelho, com a Cristiane Sobral. Então, assim, foi muito dessas oficinas também que foram me orientando. Então, é um processo muito pessoal, mas que agora acaba virando de vocês também. Deixa eu ir aqui para o próximo. Quem somos? Grazi, você quer se apresentar ou apresento todo mundo? Acho que só está a Grazi aí hoje, acho que a Gabi não entrou ainda. Grazi apareceu, falou alguma coisa? Acho que eu posso ir falando, então. Vou falando. Gente, somos um coletivo que se iniciou na pandemia. Como que isso aconteceu? Não sei, só sei que foi assim. Tipo, Alto da Compadecida mesmo. Mas, na verdade, eu tinha um conto, aquele conto do... Esqueci quem falou que participou da FLUT também, acho que foi a Marília. O conto do Movimento da Massa, que está lá no livro do Contos para Depois do Ódio, do Yuca. Esse conto, e aí tinha um edital, para participar, e a gente precisava fazer esse conto virar uma cena. E aí, Grazi é do teatro, Grazi já era minha amiga, a gente já trabalhava junto em outras coisas, e aí eu fui e levei para ela. Falei, cara, olha, tem isso aqui, será que dá para a gente fazer e tudo mais? Ela falou assim, dá, mas é muito difícil me autodirigir. Então, vou chamar o Túlio, que é meu amigo, também é do teatro, e aí ele me dirige. O Túlio chegou, leu o conto, a personagem principal é Rosana, e aí ele lendo o conto,
lendo, andando de um lado para o outro. Eu lembro exatamente dessa cena, andando de lado para o outro, lendo, parou, tem 2 Rosanas aqui. Eu falei, não, Túlio, tem uma Rosana, eu escrevi uma Rosana e é só uma Rosana. Não, eu vejo 2 Rosanas, vamos fazer 2 Rosanas. E aí, um final de semana, foi um final de semana imersivo, que eu tive que virar atriz, porque ele me enfiou para ser uma Rosana, e foi aí que aconteceu, assim, foi aí que o coletivo ganhou o primeiro edital, assim, foi desse jeito mesmo, gravando no celular. Nem era um celular bom na época, a gente está com um celularzinho melhor agora, mas melhor para mim é Moto G8, tá, gente? Ainda não cheguei no iPhone, não, mas quem sabe. E aí filmamos, ganhamos o primeiro edital, e aí foi ganhando corpo coletivo, né? A gente já era amigos, então fomos indo para outros lugares. A Grazi é do teatro, o Túlio também é do teatro, eu sou da escrita, e recentemente vem a Gabi, que está aí a fotinha para vocês também, não sei se a Gabi entrou, mas a Gabi é do audiovisual, né? A gente estava sentindo já essa necessidade de alguém que fosse capacitado para isso, né? Porque tanto a escrita quanto a cena, né, hoje, principalmente nesse meio da pandemia, se tornou muito do audiovisual, né? Então, para circular um poema, para circular alguma coisa, para circular uma questão, o audiovisual está muito presente. Então, a gente já tinha essa necessidade, o Gabi também era amiga nossa. Desses 4 aí, só o Túlio não é psicólogo, tem essa questão aí também. E aí a gente compõe o coletivo dessa maneira, assim. Já tem alguns projetos aí lá na página do Cavalo Marinho, vocês conseguem ver alguns projetos que a gente, de outros editais. Tem alguns para sair agora, também, depois da oficina. E é isso. Grazi, você quer falar alguma coisa antes de eu falar de mim? Não quer. Então, gente, como é que começa a minha relação com a escrita? Um pouco como que a Ana falou, né? Escrevo desde que me entendo por gente. Eu lembro muito de uma memória de... Minha mãe comprava livro no sebo, e aí eu lia o livro todo, e acabava a história, e eu não queria ler o livro de novo. Aí eu ia e lia o livro mudando a história, né? Então eu escrevia alguma coisa que eu estava mudando. E aí, assim, eu lia vários livros na minha cabeça, porque eram várias histórias possíveis, né? Eu lembro muito disso. Eu lembro que eu peguei aquela coisa de almanaque da Mônica, que era enorme. Aquilo dali era o meu sonho de consumo, ir no supermercado, e quando minha mãe podia, sobrava dinheiro, e ela comprava o almanaque, eu falava, meu Deus, é isso aqui. Então, eu lembro dessa experiência de escrita, né? Mas quando eu acho que adicionei esse lugar de escritora na minha biografia, foi no processo formativo da FLUP, que eu participei, Marília também participou, de 2019, que a gente teve o primeiro... Eu já tinha publicado um livro de poesia, mas a gente teve aulas e capacitações para escrever contos, né? E aí eu tive o primeiro conto publicado. E ali, naquele processo, né, foi que eu entendi que sim, era um ofício, não precisava ser o ofício que me dava algum retorno financeiro, porque a gente tem essa questão, né, vira um ofício ou vira algo da minha biografia, se me dá um retorno financeiro, né, mas que era parte do que eu era, e aí eu comecei realmente a fazer outros cursos, a participar de outras imersões, enfim. E aí eu tenho 2 livros de poesia publicados, o terceiro sai por agora, já saiu, né? Mas deve estar nessa fase de impressão, então sai aí pelo meio do ano. Tem alguns contos publicados também, em algumas coletâneas, esse com a coletânea junto com a Marília, né, que é do Contos para Depois do Ódio, baseado nas músicas do Marcelo Yuca. Tem o livro Carolinas, que reúne 180 autoras negras, né, do Brasil e também de fora. E tem outros contos aí publicados pelo mundo, mas eu nem sei se sei de todos. E é isso, gente. Alguma dúvida sobre mim? Sobre algo? Tem outras coisas também que eu faço, né? Mas acho que talvez seja só isso. Não gosto muito dessa apresentação formal de o que eu sou, o que eu faço, essa coisa meio vinculada. Mas como vai ficar filmado no YouTube, né? É bom a gente ir pelo tradicional também. Vamos lá. A ideia, né? Por que a gente colocou, inclusive, na chamada, essa coisa do mergulho, né? Até na última postagem que a gente colocou, tá, a gente vai garantir, quem não conseguiu, a gente ainda tem um mergulho para garantir a vocês, né? O Cavalo Marinho, desde a sua concepção, né, tem uma relação com essa questão do mar muito forte, assim. Pensando nessa potência mesmo.
E para além disso, que a gente vai explorar um pouco, tem esse trecho do O Som do Rugido da Onça, que é um livro muito bom. Ele fala é a narrativa de são raptadas do Brasil. E aí são elas contando a história. E tem um trecho delas falam, elas acostumadas com o mar, com o rio Amazonas, mar não, com o rio Amazonas, e aí elas têm essa dimensão nessa travessia, né, forçada do que é o mar. E aí eu trouxe esse trecho para vocês que acho que representa um pouco. Deixa eu diminuir aqui isso aqui para eu conseguir falar. O mar, eles não sabiam, se afigurava como um grande ajuntamento de todos os rios, que os assustava com sua boca enorme, seu rugir mesmo na calmaria, sua respiração de bicho surdo e feroz por baixo de seus pés. Baixo, escrevi errado. Estremeciam, tanta água nunca haviam conhecido, um espírito assustador em sua baba salgada, esturrando, mas onça que não. Nenhum deles nunca vira um rio que falasse tantas águas, rio sem margens, e nenhum dos rios conheciam tanta fúria, tanto mistério. E aí, queria compartilhar com vocês... Eu vivo numa cidade que é quase inevitável. Calma aí. Esse vídeo, que é um pouco de como a gente, enquanto coletivo, né, pensa, na verdade, todos os nossos projetos e a conexão com o mar, né, com essa imersão, de uma forma também afrodiaspórica, né? Vou soltar aqui para vocês. Vocês só me confirmam se vocês estão ouvindo, eu vou soltar, e aí depois eu volto do começo. Aí alguém abre aí o microfone só para falar se está ouvindo. Eu vivo numa cidade que é... Estão ouvindo? Beleza. Eu vou soltar, então. Eu vivo numa cidade que é quase inevitável ficar perto do mar. São 50 quilômetros de faixa litorânea. E aí também tem o fato do Atlântico ser esse espaço que foi e é fundamental para os fluxos e refluxos que amarram as histórias do Brasil. Então, essa é uma exposição sobre navegar o mar, esse lugar que foi uma geografia de desgraça, de violência, mas que eu faço uma proposição de vermos também como águas de liberdade, para onde, caso remássemos incansavelmente, em linha reta, chegaríamos ao continente mãe. Então, na exposição, constelações, barcos, âncoras, cordas, são instrumentos que constroem uma fuga. Deixa eu voltar aqui. Ou seja, né, o que a gente tem como essa ideia de imersão e mergulho? Assim como a gente fala de território, de ocupar território, é como se a gente pensasse no mar também como um território a ser ocupado, ou reocupado, mas de uma forma que a gente agora dite, né, um pouco do que se fala, de como se navega, de como se mergulha e de como se coloca nisso. Esse vídeo é do Thiago Santana, ele é da Bahia, não sei se ele é de Salvador não, mas eu sei que ele é da Bahia. E essa exposição ficou na Bahia, eu vi parte dela no mar, no Rio, mas eu não sei por onde está agora, porque eu acho que, inclusive, que essa exposição do mar já acabou. Mas a ideia, né, eram vários... Aqui, por exemplo, é uma Rosa Cruz, né? É uma Rosa Cruz isso, gente? Eu acho que é. Que é aquela coisinha de guiar, né? Em açúcar, né? E ele coloca isso em açúcar, ele coloca sapatos de açúcar também. Tem essa bandeira que talvez vocês já tenham visto aí pela internet, né? Que ele fala da linha dos olhos, a linha do mar, enfim. Então, nessa exposição, ele traz um pouco desse lugar, né? De como o mar é esse lugar a ser ocupado também, e ocupado de uma outra forma. Tem um vídeo de poesia dele que está nessa exposição, que eu, inclusive, não acho, mas eu acredito que é porque é uma obra de arte, então eu preciso comprar para adquiri-lo. Então, eu só achei um trechinho numa matéria, e eu vou ler para vocês. Por entre as frechas de qualquer cativeiro flutuante, o sol se fará presente. E ao vê-lo nascer, mesmo nós, sem qualquer bússola, saberemos que ele sempre nasce em Guiné. Porque Guiné já não é apenas um lugar no mapa, é a imaginação livre, de onde o coração se aquece e as raízes ancestrais mais profundas se esgueiram na terra dura. A cada dia, a iluminação amarela que vem dos céus será saudade. E quando o sol tocar os poros negros desde o lado de cada Atlântico, ele já queimou a tez daqueles que estão ou estiveram do lado de lá.
parte da narrativa do filme, O Sol Sempre Nasce por Guiné, do Thiago Santana. A ideia desse filme, né, quando ele fala do irmãos de barco, irmãos de navio, de navegação, é fazendo, né, alusão a esse período de escravidão. E ele traz essa questão do sol sempre nasce por Guiné, porque era para lá que se orientava, né? Se o sol tá nascendo de um lugar, é porque ele sempre nasce de Guiné e a gente pode se orientar ali para uma fuga, se orientar ali para retornar ao continente. Então, o que a gente está propondo também nessa oficina é um mergulho de retorno, né? E aí cada um, de alguma forma, talvez tenha um lugar a retornar. Mas a gente entende que a própria escrita ela faz essa costura, né? Eu preciso escrever e eu consigo escrever a partir também da onde eu retorno em mim mesma. Gente, eu estou passando e eu falo muito rápido. Se vocês quiserem comentar coisas ou algo assim, vocês dão um alô, porque eu só vejo quadradinhos, né? Não consigo ver todo mundo, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para ir falando. Bom, introdução feita. Vamos pensar aqui agora nisso que a gente está trazendo como possibilidade de escrita. A gente vai trazer algumas questões mais técnicas da própria escrita, que, pelo que eu entendi, também é parte do que vocês estavam procurando, mas a gente também vai trazer o que a gente tem enquanto proposta, né? A gente pensa que a escrita, seja a escrita de um passado, de um presente, ou de imaginar um futuro, ela é muito importante para que a gente amarre a nossa história. E a gente pensa aqui numa história, inclusive, coletiva. Então, o que a gente acredita enquanto escrita, né, da escrita desde uma dramaturgia, pensando na Grazi, no Túlio, na escrita de uma dramaturgia que vai para um vídeo, como a Gabi no audiovisual, ou na própria escrita da palavra, né, do grosso, do que vai para o papel, a gente está pensando, enquanto isso, precisa nos dar notícias de um futuro. E principalmente pensando no momento que a gente vive agora, né? E aqui eu trouxe alguns autores que a gente tem lido bastante e que trazem um pouco essa dimensão da palavra e da invenção como um exercício tópico necessário. Então, inventar histórias, criar histórias, é uma forma de resistência, né? Essa frase dizem que é de Clarice, mas dizem muitas coisas sobre Clarice, nunca saberei se é, mas vamos passar como se seja, né? Ela não era obrigada a seguir o passado e, com uma palavra, podia inventar um caminho de vida. Essa outra é da Eliane Brum, que ela é jornalista, e ela escreveu aquele livro, não sei, do Banzeiro, né, que é sobre a Amazônia, e ela fala um pouco sobre essa questão, inclusive, mais pegada nas questões de mudanças climáticas, né? E ela traz: é necessário enfrentar a tarefa de inventar um futuro no presente, que não seja apenas distopia. O desafio deste momento talvez seja o de descobrir como é possível criar uma utopia a partir do excesso de lucidez. Aqui, Siddhartha Ribeiro, que é um pesquisador de sonhos, e ele tem trazido muito isso de como os sonhos, literalmente, tanto os sonhos que eu sonho, deito, durmo e sonho, quanto os sonhos produzidos enquanto imaginação, eles são responsáveis aí pelo futuro que a gente quer construir, né? Pela produção de imagens, palavras, sons, movimentos e outras expressões do inconsciente, fica mais fácil existir na própria mente. Caminhos são descobertos, vínculos são construídos. Essa frase super recente, saiu no Jornal Globo agora de quarta, que é da Ana Paula Lisboa, na coluna dela, que ela diz que quilombos eram construções de tecnologia social. Existir hoje e se programar para continuar existindo é construir futuro, é resistir. Quando ela traz isso, ela traz esse lugar de o que era um quilombo naquele período. Era uma utopia. Um lugar onde existia uma comunidade de negros libertos que viviam ali de alguma forma, compartilhando da sua religião, das suas tradições. Isso era uma utopia, né? Pensando, por exemplo, no Brasil escravocrata. Então, ela traz esse lugar que existindo hoje, se programar para continuar existindo, é construir futuro. O que a escrita tem a ver com isso? Aqui trazemos o nosso Túlio Vieira, que é também do coletivo, né? Gente, ele nem sabe que essa frase é dele, mas, na verdade, essa frase foi a dedicatória do presente de aniversário que ele me deu. Só que eu achei tão incrível, né? Que eu uso em vários momentos, assim, é a minha dedicatória, né? Ele me deu um livro, o livro eu não sei se é David Copenau ou Davi Copenau, é que se diz, mas
na dedicatória é porque acho que nessas palavras vingamos os nossos mortos, porque acho que por essas folhas podemos partir em retomada. Então, acho que isso aqui sintetiza muito do que a gente falou até agora, de construir um futuro onde a gente parta saindo do passado. E não desse passado saudosista ou de sofrimento, mas desse passado enquanto potência. De muitas coisas que hoje para a gente existem no presente, porque em algum momento nesse passado precisaram ser inventadas, precisaram ser criadas. Então, para entender esse nosso processo de imersão em escrita criativa, esse mergulho, a ideia é que vocês se abram para inventar. E quando a gente fala de invenção, não tem certo, não tem errado, não tem técnica. Repetindo, a gente vai falar de técnicas, mas eu quero que antes de qualquer técnica, que vocês podem pegar vários livros, várias referências, a gente pode dar para vocês depois, eu quero que vocês se permitam estar nesse lugar de invenção. Algo sobre isso, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Está tranquilo? Está muito rápido? Está fluindo? De boa? Tá incrível, tá incrível. Sucesso. Obrigada. Vamos lá. Então, essa introdução é gigante, né? E aí, mas eu acho que é necessária também. Vamos falar da escrita da palavra, né? Nós somos seres de linguagem. E aí Lacan já vai trazer isso, né? Lacan, um historiador da psicologia, da psicanálise, né? De como que, através da palavra, é o lugar que a gente se coloca no mundo. A gente existe no mundo pela linguagem. A gente existe no mundo pela palavra. Aqui ele traz a linguagem é constituída dos traços que nos inserem no simbólico. O sujeito, dessa forma, é uma escrita com todos os traços, memórias, vivências, emoções, pensamentos inscritos em si mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que se eu entendo que a gente existe pela linguagem, que a gente existe pela palavra, e tudo que eu sou, meus traços, minhas memórias, minhas vivências, minhas emoções, é um traço, é uma escrita, não tem tempo mais para dizer eu não sei escrever. Porque escrever é como se olhar no espelho. É entender você como uma história, né? Tem um texto, um poema da Aninha, que eu gosto muito, que ela fala muito disso, né? Ela fala do rosto, né? Tem a minha mãe no meu rosto, tem a minha avó no meu rosto, tem Brasil no meu rosto. Então, é pensar que quando eu me olho, o que eu faço, o que eu sinto e o que eu vivo é uma escrita. O que precisa, então? Precisa só que eu transforme essa escrita em escrita, em palavra, né? E isso é um processo interno mesmo, de alguma maneira. E se a gente entende que palavra é afeto, e aí eu queria trazer para vocês, assim, qual foi a primeira palavra que vocês falaram? A minha foi não, mas eu não sei se é não, toda mãe de criança fala que foi não, né? Mas eu acho que é muito mais, porque é mais fácil falar na do que a gente está falando realmente não, né? Mas minha mãe gosta de dizer, porque ela gosta de falar mal de mim, que a minha primeira foi não, e que eu recusava tudo e só falava não. Quando vocês pensam em palavra, como é que vocês se inseriram nesse universo de palavra, assim? O que vocês lembram de ser a primeira palavra de vocês? Lembram não, né? Porque vocês não lembram, mas o que disseram ser a primeira palavra de vocês? Vocês sabem? Cara, eu nunca tive essa curiosidade. Não sei. Gente, Caraca. saber. Foi a primeira coisa que vocês falaram. Não sei, vou perguntar à minha mãe depois. Obrigada aí. Alguém sabe? Luana, já gera uma demanda terapêutica quase essa. Ah, mas vai que alguém sabe, ué. A minha foi papai. Papai. Alguém lembra demais? E a sua mãe deve ter ficado bem triste. Um pouquinho. Mas geralmente, assim, eu tô tirando essa informação, alguém deve ter escrito sobre isso, mas eu não sei de onde estou tirando. Geralmente a primeira palavra é mamãe, papai, vovó, né? E aí as professoras de português podem me corrigir, eu acho que tem uma questão fonética que é fácil também de falar, né? Mas eu acho que tem um lugar do afeto. A gente produz palavra, a gente produz a nossa inserção no mundo da linguagem pelo afeto. A gente aprende por afeto, a gente aprende por emoção, né? Então, pensar nesse lugar da escrita criativa é, de alguma maneira, entrar em contato com o que afeta. E aí, se eu não me engano, Calu disse isso, né? De que quando tem uns BO acontecendo, eu não estou dando conta, eu vejo, é porque eu não estou escrevendo, né? E óbvio que aqui a gente quer deixar essa escrita
de uma forma ampla, assim. Existe essa escrita que vem na palavra, que vem no verso, que vem na história, que vem no conto, mas existe essa escrita que vem de muitas outras formas e que pode se manifestar de muitas outras formas. E aí a gente vai seguindo, inclusive, para entender um pouco disso. Ô, Grazi, você vai me orientando aí do horário, tá? Que eu não tô vendo, não. Mas só vai me... Mas, assim, são 10 para as 10. Show. Gente, por que vocês escrevem? Vocês falaram a ligação da escrita, mas por que vocês escrevem? Alguém arrisca alguma coisa? Isso é bem pessoal, não tem certo e errado, não. Eu compartilho do... Rapidinho, se você estiver escrevendo no chat, eu não tô vendo. Então, Grazi, você fala aí para mim se tiver alguém falando no chat. Pode falar. Então, eu escrevo Marília, perdão. também para organizar as ideias, porque a cabeça ela fica bagunçada e eu consigo me localizar melhor nessa bagunça quando eu consigo visualizar. E aí, no meio disso tudo, eu começo a inventar também para ter uma outra possibilidade, né, de existir. Sim. Por isso. Eu sempre disse que eu escrevia por um motivo que talvez seja até meio clichê, mas, tipo, eu escrevo porque eu preciso. Mas agora eu sinto que eu tô precisando e não tô escrevendo, então eu não sei exatamente qual a falha dessa equação. Sim. Talvez seja por isso, né? Porque quando a gente escreve, a gente elabora, e às vezes a gente só não tá dando conta de elaborar, né? E aí eu preciso, em vários momentos eu já tive isso, sabe? Eu preciso colocar e não sai, o poema não sai, a história não sai, nada sai, aí sai uma palavra solta, sai uma coisa assim, né? Porque é o processo da gente estar sendo inscrito por uma experiência, atravessado por uma experiência, mas aquilo ainda não tem um nome, aquilo ainda não se colocou em palavra, né? E aí, pelo menos para mim, quando eu passo por esse processo, quando vem, é quase um parto. E eu fico assim, nossa, era isso que eu queria dizer, era isso que eu queria falar. Enfim. A gente escreve por muitos motivos, né? E aqui eu estou colocando só alguns, obviamente. Mas a gente escreve para se organizar, como a Marília falou. A gente escreve para... E organizar, gente, desde lista de mercado, né? A gente escreve para ter essa organização, inclusive mental, né? Post-it, enfim, a gente escreve para se organizar. A gente escreve para confessar, essa escrita confessional, né? Que é bem poética de alguma maneira. A gente escreve como catarse. Então, com vários pacientes, né, a gente faz isso de diário de terapia, né? Então, esse movimento catártico, onde eu só exponho, onde eu só falo, não tem métrica, não tem rima, não tem formato, eu só preciso dizer algo que não necessariamente faz algum sentido, né? A gente escreve para explicar algo, para se justificar, dar-lhe os textões de WhatsApp. A gente escreve para criar alguma coisa nova ou antiga de uma outra forma. A gente escreve para dar sentido. A gente escreve para revolta e resistência, de alguma maneira. Mas a gente também escreve para voltar, né? Por isso que esse revolta aqui, para relembrar, para elaborar de alguma maneira. E quando a gente pensa nisso, assim, eu penso muito no processo de escrevivência, né, da Conceição Evaristo, e de várias outras autoras e autores negros, né? E, principalmente, acho que eu esqueci o nome dele, mas que ganhou o Jabuti agora. O Avesso da Pele, tem a Eliane Alves Cruz, no livro dela, Água de Barrela, e ela lançou um agora também que tem muito dessa potência, tem o Cais do Balongo dela também, o Itamar Vieira, no Torturado, que é muito esse lugar de roubaram uma história, não me permitiram ter essa história, então, no presente, eu crio esse passado porque eu preciso de um lugar, né? E tudo que a gente inventa é real, em algum nível. Então, existe essa escrita, né? Principalmente aí quando a gente pensa em questões diaspóricas, né? De quando tudo que fala sobre mim foi literalmente queimado, um papel queimado, eu preciso contar essa história, né? Eu preciso inventar para, inclusive, saber o que me inscreve para eu conseguir existir de alguma maneira. E aqui eu trouxe uma questão para vocês, que é: eu escrevo para ser líder ou para ser publicado? Por quê? E aí eu já vou entrar, talvez, no meu lado mais capricorniano. Quando a gente escreve para ser publicado,
Existe algo que a gente precisa desenvolver. Eu acho que desenvolver, não sei se é essa palavra exata, mas desenvolver, que é o desapego. Você precisa desapegar do que você escreve. E, geralmente, artista e escritor é apegado. É uma coisa que gruda ali de, nossa, mas tá tão incrível dessa forma, assim. Mas o que eu aprendi nesse tempo de ser publicada é que eu preciso desapegar. Eu escrevi, teve qualquer uma dessas funções para mim, elaborei, e eu me li, o outro me leu, cumpriu talvez uma função psicológica que eu queria que cumprisse. Mas para ser publicado, eu preciso entender o que eu quero alcançar e quem eu quero alcançar. E às vezes quem eu quero alcançar não vai ler um conto de 5 páginas. E aí eu preciso, em vários momentos, né, contos para encomenda, eles te dão, olha, tantas laudas ou tantos caracteres, e é isso. Teve um concurso do Itaú Cultural que eu participei, que era um microconto. Eu não lembro quantos caracteres eram, mas eu acho que eram 500, gente. Era um parágrafo, eram 5 linhas. E eu falei, como eu vou contar uma história em 5 linhas? Contei, consegui, ganhei, mas assim, é isso. É um pouco desse lugar do... Eu preciso desapegar um pouco do que eu faço, né? Eu preciso entender aquilo aquilo cumpriu uma função, mas agora para chegar a um público, ele precisa ter outra função. Por exemplo, que a gente começou falando do audiovisual, né? Às vezes a gente não entende muito do lugar do audiovisual, assim, mas o maior alcance hoje, né? Plataformas é Reels, é vídeo, né? Assim, quantas pessoas param para ler uma poesia no feed? Quantas pessoas param para ver um vídeo? Então, assim, uma série de coisas, né, que para a gente olhar mesmo para esse lugar. A gente está aqui romantizando a coisa, que eu gosto muito também, mas para entender do lugar da profissionalização, né, de para onde eu também encaminho algumas coisas. Uma coisa, gente, que eu acho que é bem forte quando a gente fala de escrita, né, que é originalidade, autenticidade, ter as nossas marcas, o que é plástico, o que é cópia, enfim. Tem aquela máxima, né, que nada se cria, tudo se copia, em nenhum nível. Mas como que a gente diferencia a inspiração de um plágio ou uma cópia, né, de alguma maneira, assim, vocês que já escrevem, sejam sendo publicados ou não, vocês já percebem qual é a marca de vocês, assim, o que tem presente como um padrão nos textos de vocês, que vocês conseguem, inclusive, falar, nossa, isso aqui é muito meu. Ou se alguém for ler isso aqui, vai saber exatamente que é meu. Vocês conseguem perceber isso? Ou não? Eu não sei se já está nesse patamar das pessoas reconhecerem, mas o que eu sempre uso, assim, uma marca para mim é o cenário. Eu sempre escrevo uma história que acontece no subúrbio. Uhum. É mais urbano os seus contos, então, né? Uhum. Sim. Alguém percebe algo mais da própria escrita? É difícil mesmo, assim. A gente não para pensar nisso, né? A gente só escreve às vezes. Tem algumas coisas, assim. Os meus contos têm sempre algo com mãe. E aí, Freud e meu terapeuta que preciso lidar com isso. Sempre tem uma mãe. Sempre, sempre. São contos que têm uma mãe. Virando mãe, se tornando mãe, brigando com a mãe, fazendo qualquer coisa, mas tem uma mãe. Nos contos, nas histórias. Isso tem muito. Tem uma coisa nos meus contos que é bem cinematográfico, assim. Não, cinematográfico não, é cenográfico. Que é a coisa de várias pessoas, né, que já leram e trabalham com audiovisual e tudo mais, falam, cara, dá para fazer um curta com isso aqui, né? Ou eu consigo visualizar as imagens. Então, assim, tem uma questão de espaço, eu acho, nos meus contos que eu percebo. Tem um local, a pessoa consegue entender e visualizar a cor da parede, enfim, onde ela está ali de alguma maneira. Então, eu geralmente coloco muito esses detalhes do local. Eu vou trazer depois uns exemplos para vocês. Eu trouxe aqui exemplos de poesia minha, que aí eu vou deixar vocês lerem. E antes de eu dar o spoiler, né, eu vou... Você quer saber o que vocês acham que se repete aqui, né? Vou ler alguns. Ombros e costas, esses são só trechos de poesias, né? Então pode se fazer nenhum sentido, mas poesia também não é para fazer sentido, então tá tudo bem. Ombros e costas de quem tem asas nasceu para ter. Não importa se cortaram as ancas, dizia minha avó. As ancas largas que é para parir, vidas, idas e voltas. A cabeça respirando, tudo assim do avesso que é para combinar com a agonia.
com o que mata, com o que salva, come. O que não mata engorda, fortalece. Dei jejum bem feito, então bem feito para eles, então. Porque hoje eu comi minha poesia. E aí que não dá para consertar. Não se conserta pedra nem água se não souber nadar. Se afoga, se engasga, se mata, se morre. Ou boia. Às vezes a única opção é boiar. E o que se conserta é a pele. Renova e volta. E os amores recusados e os currículos rejeitados, ao meu amor retinto, meu amigo retinto, meu autor retinto, meu pintor retinto, meu pai retinto. Eu os queria fazer só pai, só pintor, só autor, só amigo, só amor. E aí, gente, o que vocês acham que se repete aí nessa escrita? Vendo dos outros é mais fácil do que ver da gente, mas a ideia é que vocês vejam daqui para depois ver o de vocês, né? Pegar tudo que vocês já escreveram e ir no marca-texto mesmo, sabe? De, tá, isso aqui eu percebo que é um padrão meu, então isso aqui é minha marca, né? Mas dessas daqui, o que vocês acham que se repete? Posso fazer um comentário? Claro. Minha sensação é bem. Não sei se vai fazer sentido também, mas eu sinto como se. Vou mostrar aqui na câmera, porque eu penso na questão do movimento. Uhum. Quando eu leio seu poema, ficou assim, ó. Tá ligado? Uhum. Porque tem a coisa não só da repetição, mas a palavra volta me chamou a atenção, tipo, que é aquela coisa que faz assim também, né? Sim. Então, essa é a minha percepção da tua escrita. Uhum. Sim. Quem dá mais? Ou menos? Sim, tem muito isso do movimento. Por Eu quê? percebo muito. Não, eu ia falar, minha internet tá meio ruim, eu acho que tá meio travando. Eu percebo uma coisa do corpo, né? Ombros, costas, ancas, come, engorda, fortalece, pele, né? Eu acho que tem muito isso, assim, de escrever muito com o corpo. Sim. Já falei disso antes, mas agora observando, tentando achar um elemento em comum de novo. Sim, tem isso do movimento. E por que tem isso do movimento? Porque parte do meu processo de escrita. Lá naquele slide que a gente viu por que se escreve, a minha escrita é completamente uma escrita de elaboração. E a própria psicanálise e a psicologia diz como é que a gente elabora. Repete, 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 repete até elaborar. Então, esse movimento, né, que o Kalu falou, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Porque é realmente essa coisa circular, né, da elaboração, que eu repito, repito. O que é um círculo, né? O círculo não tem começo nem fim. Então, eu repito, 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 até elaborar, né? E tem muito isso do corpo, porque sim, a minha escrita parte muito do corpo, porque eu somatizo muito. Então, assim, tudo que eu sinto, as emoções, né, vem no estômago, vem na pele, vem de alguma forma. Então, eu sinto muito, né, nesse sentido. O segundo livro, a Ana falou, eu já falei sobre isso, porque ela fez o prefácio do segundo livro, então o segundo livro, a temática é toda sobre corpo, né? O título é A Flor e a Pele, então é como tudo isso transborda pela pele. Então, eu percebo que tem muito uma temática de corpo. O último poema que eu escrevi, estava muito tempo sem escrever, eu brinquei, eu usei com a brincadeira, porque eu fiz uma cirurgia, eu era míope, não sou mais míope. Então, eu fiz uma coisa de ex-míope, né? E aí ficou até conceitual, só que meus amigos próximos rindo muito. Tipo assim, Luana, você não tem nenhum limite. Ridículo botar ex-míope no poema, porque todo mundo participou desse processo no real, né? Eu com o tapão no olho, eu, tipo assim, fazendo a cirurgia. Só que ali, quem não me conhece, vê só a poesia, vê como é conceitual a coisa e tudo mais. Mas, enfim, eu tenho muito disso de trazer as experiências do corpo para, inclusive, elaborar. Eu acho que tudo passa no meu corpo primeiro para depois na elaboração, né? E tem uma outra coisa que aí temos professoras e professores de português aqui, por favor, me auxiliem se eu falar errado a figura de linguagem, que é a coisa dessa aliteração, dessa repetição dos poemas, ó, essa repetição dos fonemas, de alguma forma, né? Isso vai dando um pouco o ritmo. Deixa eu ver aqui. Idas, vidas, essa repetição de alguma maneira. E tem a repetição do próprio elemento em si, né? Da própria palavra. Como o se afoga, se engasga, se mata, se morre, né? Só pintor, só autor, só amigo, só amor, que dá, inclusive, esse movimento repetitivo também, né? É bem sonoro, eu acho, assim, de alguma forma. Tem uma coisa também que eu gosto de fazer, que é os sentidos da palavra, né? Por exemplo, bem feito.
Um desjejum bem feito, você entende que foi, pô, comeu legal essa pessoa. E um bem feito para eles, né? Que é, se ferraram. Então, assim, acho que eu me gosto de brincar com a mesma palavra com esse sentido diferente. Esse nome aí dessa figura aí, eu não lembro não. Galera de português, pode me ajudar? Gente, eu era muito ruim em português. Eram as minhas piores notas. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, tá tudo bem. Tem coisa no chat aqui, ó. Polissemia, tá vendo? E a literação mesmo. Minha professora de português, muito feliz nesse momento, com minha quase reprovação. Eu quase reprovei em português. Bizarro, mas é isso. Alguém quer comentar algo? Alguém foi nessa conversa percebendo um pouco de si, do que se repete ou no grosso da coisa, né? Como eu falei, tô repetindo realmente as palavras, ou se percebeu em qual é o processo de vocês de escrita, se é de realmente elaboração, ou de onde parte isso, ou se é de criação, ou se é de fofoca. Tem gente que escreve por fofoca, sabe? Alguém contou uma história e fala, cara, que história boa, eu vou fazer sobre isso. Eu tenho um amigo que escreve fofocas. E aí ele inventa, né, todas as coisas, assim. O que vocês perceberam? Se alguém percebeu, né, alguma coisa sobre si nesse sentido? Nada, gente. Eu percebi uma coisa. Essa questão da polissemia da literação também aparece nos meus escritos. É de um jeito... Eu gosto de começar do pequeno e ir pro grande, ou ir do grande pro pequeno. Então, às vezes acontece... Eu gosto muito de... Eu até escrevi isso aqui. Eu gosto de escrever para propor uma solução para os meus espantos. Sou uma pessoa que gosta muito de andar na rua. Olha que frase boa, propor uma solução para os meus espantos. Gente, anota aí que é bom. Anota. Eu Dá gostei. o crédito. Caiu a ficha aqui para mim agora. E às vezes eu tô andando na rua, eu gosto de olhar para coisas que eu nunca vi antes. Então, tipo, eu passo sempre pelos mesmos lugares e gosto de perceber, assim, aqueles detalhes do prédio, atrás das casas, enfim. E aí eu gosto de escrever sobre essas coisas pequenas e começar a problematizar de tal maneira, não problematizar, mas assim, ficar matutando sobre isso de tal maneira que vai criando uma coisa, tipo, bem maior do que se vê, né? Ou o contrário, tipo, pegar uma coisa que é, tipo, absurda, super difícil de lidar e colocar ela bem pequenininha. E eu gosto muito de fazer isso também com uma linha argumentativa. Eu gosto muito de ficar argumentando comigo mesmo, colocando hipótese, talvez seja isso, mas talvez seja aquilo. Acho que também é muita questão, não sei se vocês que escrevem, né, tipo, todos aqui. Você também de colocar, escreve. A palavra talvez, eu uso muito a palavra talvez. Eu também. Para ficar matutando. Eu uso não sei. Não sei, também. Então, tipo, enfim. E eu gosto muito de argumentar as coisas dando uma bronca amiga nas pessoas e em mim mesmo. Porque como a gente fica espantado com a vida, eu fico assim, mano, por que eu tô batendo a cabeça? Eu fico batendo a cabeça o tempo todo. E aí é como se eu no poema fosse um conselheiro de mim mesmo, me dando uma bronca, mas de um jeito amigável, assim, de alguma maneira. Sim. Então, é esse o meu estilo. Você não tem nada aí para ler, não? Eu tenho. Fiquei curiosa, pode ler. Eu tenho. Eu vou pegar rapidinho, gente. Eu vou falando, aí quando você estiver aí, Beleza. você me fala. Eu tive uma experiência que eu dei de presente, estou aí numa relação monogâmica com meu terapeuta há 4 anos, estamos revendo essa situação, inclusive, mas eu dei de presente para ele o meu segundo livro, né? E aí ele leu, e aí na sessão ele falou, não vou trazer isso como tema de terapia, porque você não me deu o livro como tema de terapia, mas ele trouxe o lugar de como ele percebia o meu processo de elaboração terapêutica, também no livro, e de como ele via porque sugere-se que o terapeuta é a pessoa que mais conhece a gente, né? Não sei se é exatamente isso, mas pelo menos conhece profundamente. Como ele via quase uma persona ali. E é porque, quando Calu disse isso do conselheiro, né? Me remeteu a isso. Ele falava, era quase uma persona. Ali eu vi uma agressividade, por exemplo, que você tem um pouco de dificuldade de colocar aqui. A agressividade para lidar com os problemas, né, para brancar as coisas, mas ali aparece. Então, eu acho que tem um movimento de escrita que traz isso para a gente, né? A gente é muito do que a gente gostaria de ser, ou como a gente gostaria de encarar na escrita. Isso é de uma potência e tema de terapia aí por anos, se deixar. Pode falar. Eu achei aqui. Bom, o nome desse poema é Poema de Menino.
Não vou contextualizar agora, mas se tiver alguma dúvida, enfim, só perguntar. Posso começar? Sim. É assim. O menino tem a almofada de deitar dentro de si. Tem colorido, balancê, cílio grande, olhinhos doces. Tem dança no menino. Uma lágrima que escorre quando sente saudade, quando diz que ama, quando ajuda alguém e se emociona. Eu vejo uma malemolência em movimento, uma lembrança boa, conforto, amizade no menino. Coração bom. E vejo verdade no fundo do mar do menino. Mas desdobraram tanto ele que virou um cubo mágico com as cores trocadas, é confuso. Ele não pode brincar com certas coisas, não pode ter medo, não pode chorar, não pode ser amparado. Ele que se vire, não faz poesia, não dança, não conhece princesas nem príncipes, sorri com graça ou doçura. Não pode mijar sentado, precisa transar sempre, não pode broxar nunca. Tem que diminuir o outro para ficar grande, tem que subir uma escada infinita de autoafirmação na balada, na escola, no trabalho, na academia, na faculdade, um vazio alcoólico, algo que falta e ele se confunde de novo. Acho que algo tem de errado com ele, ele sente raiva dele, desconta no outro, esquece o colorido, o olho doce, o carinho, o movimento, prefere o impacto, o corte, o tombo, o desmaio, o sono. E sonha. E se sonha mar adentro. Mas é um sonho turvo e a rotina de macho o acorda sempre. Eu imagino envolto em algo muito suave. Ele se movimenta e se reconecta consigo. Ele é meu irmão e eu reconheço seu espírito. Quando ele me vê, o mar parece céu. Nós sorrimos e podemos brincar com o que quisermos. Muito bom. E isso porque não vocês que escrevem. Eu não escrevo, né? Não, a eu cara nem escrevo também. queima. A cara nem queima para jogar uma dessa e depois mandar esse poema. Mas sim, primeiro que acho que a sua interpretação é muito de slam, o corpo, né? Vai interpretando, isso acho que isso é muito um movimento da poesia contemporânea, assim. Eu tive muita dificuldade de me conectar com a poesia, porque eu lia poesia na escola e eu não entendia nada. Eu falava, que inútil, um monte de palavra bonita que eles colocam para eu não entender nada. E isso me irritava, eu sempre fui muito mais da história, porque a história eu me sentia meio que explicada, né? Então eu demorei para me conectar com a poesia. E eu acho que é como se fosse uma chave, assim, depois que você abre e você começa a se conectar com esse lugar da palavra, você consegue, inclusive, voltar lá. Eu voltei em alguns autores que eu não entendia, e eu falei, nossa, como eu entendo agora, parece que abre alguma portinha, né? Mas eu acho que tem muito esse movimento da poesia contemporânea. Eu estava até conversando com um amigo que é editor de revista e de editora mesmo, de livros, e ele disse, né, que tem esse movimento, ele concordou comigo, de cenário. Por exemplo, na sua história, dá para perceber, assim, você vai vendo a brincadeira, você vai vendo tudo, né? Você vai imaginando esse menino, ele ganha um rosto para cada um. Provavelmente todo mundo que ouviu viu o rosto desse menino. Então, isso vai tendo aparecendo muito esse lugar do movimento e do falado, que não necessariamente precisa de uma rima, mas, assim, tem uma entonação ali que é muito do slam, assim. Eu acho que esse é um movimento muito forte que aparece na poesia contemporânea de alguma forma. Deixa eu ver aqui, ó, muita gente te elogiando, incrível, que potente. E tem mar nessa escrita, que significativo, sim. Faz muito sentido estarmos aqui agora. Que bom, gente. Gente, se vocês forem percebendo alguma coisa também no de vocês e quiser ler, é quase um microfone aberto. Vocês podem ir trazendo também, enquanto a gente está fazendo, né? Oi? 10h15, só para te avisar. Tem sempre algum estraga prazer. Não, mas tá tudo, vai dar certo. Vamos lá, agora um pouco mais pensando na técnica, né? Poesia e poema. Deixa eu diminuir aqui para eu conseguir enxergar. Tá. A palavra poesia, né, tem esse significado de inicial de criação, de ação, né, vem do poiesis. E quando a gente vai pensar em história grega e tudo mais, vinha inclusive como uma oposição ao tripalios, que é de trabalho, né? O trabalho como aquela coisa maçante que vai me carregando de alguma forma, e o poiesis é onde tem criação. Poiesis é onde tem uma ação de confecção, de transformação de alguma maneira. Então, poesia, né, vem de poiesis. E quando a gente pensa em poesia e poema, o poema ele tem uma estrutura, ele tem uma métrica, ele tem uma forma, ele tem um formato. Agora, a poesia não cabe no poema. Todo poema é poesia, mas nem toda poesia é poema.
A gente pode ler textos poéticos que não são poemas, a gente pode ver um vídeo e achar aquilo uma poesia, a gente pode ver isso em movimentos cotidianos, como o Calu trouxe, né? Eu gosto de olhar coisas que eu nunca olhei, isso é poesia, né? Poesia do cotidiano. Eu gosto muito de, quando eu penso nisso, pensar, por exemplo, em Manuel de Barros. Essa ação de descrever e escrever diferente, inventar um nome para as coisas que são cotidianas, né? E isso às vezes não cabe numa métricazinha de poema, embora Manuel tenha poemas, né? Mas é muito desse lugar da criação da poesia. Então isso para mim é muito potente, né? Então, quando a gente fala da poesia, do poema, a gente está falando de uma escrita que vem numa escrita meio confessional, que tem esse lugar introspectivo, que tem esse lugar que entra de alguma forma. Eu ouvi um podcast da Ana uma vez falando sobre o processo de escrita, e aí depois eu repensei sobre mim mesma, não quero botar nóia na cabeça de ninguém, mas depois eu fiquei pensando. Que ela falou que tinha medo de escrever uma coisa assim, Ana, me corrija se eu estiver errada, porque vai quando ela morre, alguém pega o que ela escreveu. E eu fiquei, gente, se eu morro hoje, ainda bem que estarei morta. Porque se pegam meus cadernos, eu nem sei, assim, é muito... Primeiro que tem várias poesias inacabadas ali, então tem todos os rascunhos, tem as fofocas dos outros também, mas enfim, tem uma série de coisas, principalmente nesse lugar da confissão e da catarse, né, que estão ali. E não é só um caderno, são vários cadernos. Sabe esses autores, escritores, enfim, que eles morrem, as pessoas publicam a coisa depois? Eu fico pensando, o que vão fazer de mim? A minha vontade é fazer um testamento e dizer, não quero que publiquem nada que está escrito. Porque, assim, não sei o que vai fazer da minha reputação. Parece até que eu escrevo como matar alguém, né? Mas, enfim, é muito por conta desse lugar do confessional mesmo, né, que tem a escrita da poesia. Tem o lugar da metáfora e da figura de linguagem muito presente. Quando o Calu leu, acho que vocês perceberam isso. Quando eu li também, acho que vocês perceberam isso. O lugar da resistência e da luta que vem no Islã. E aí eu vou trazer dois exemplos aqui para a gente pensar isso. Verbos e versos. Quando a gente pensa em verbos e versos na poesia, no poema, enfim, quando eu tenho dois verbos, já são dois versos, né? Existe um verbo para cada verso. Então, pensar também nessa cadência de ação que é se dando, não é uma frase, né? A gente não escreve uma frase na poesia, a gente vai fazendo versos, né? E existem versos, inclusive, sem verbos, mas quando a gente pensa nessa escrita de verbos, né? Isso se coloca. Tem vícios da escrita, eu tenho um vício da escrita que é o E, eu vou completando sempre com E, né? No próximo verso, assim. É um vício da escrita. Eu fui em algumas oficinas falando, né? Tipo, que isso é um vício, tem que ser retirado. Quando eu fui nessa oficina que falou que precisava ser retirado, o meu livro já estava na editora, já estava em fase de revisão, eu levei isso para a editora e eles falaram, Luana, sim, existe isso. Só que também é sua marca, é sua escolha tirar ou não. E aí eu escolhi deixar, né? A poesia tem muito desse lugar do ritmo da leitura, então, assim, faz muito sentido que vocês leiam o que vocês escrevem. Porque depois, quando você lê, né, você vai sentindo a sonoridade daquilo, como aquilo vem de um movimento, você vai percebendo, tipo, nossa, essa palavra aqui não tá legal. E aí eu mudo de alguma forma. Então, a poesia, ela exige um pouco desse nosso colocar, né? E aí eu vou trazer um vídeo de Islã pra gente. Esse é a Kimani, não sei quantos vocês conhecem. Estão ouvindo o vídeo? Ó. Conseguiram ouvir? Sim. Beleza. Para a gente pensar nesse lugar disso que a gente começou falando lá com o Calu, né? Da poesia contemporânea, desse lugar do Islã, da poesia de revolta, né? Da poesia que ela não está tão preocupado mais com a métrica, né? Por exemplo, o que é um soneto, né? O que é uma coisa... Ela não está preocupada mais com esse formato, né? Ela está preocupada com a mensagem. E mais do que com a mensagem, com o potencial interpretativo da mensagem, né? O Islã é uma performance, de alguma maneira. Então, esse movimento tem ficado muito forte, né? Uma prece nos calar é divino. Eu já perdi a conta de quanto veneno santo me deram e eu só vou engolindo, eu sei. Somos revoltados demais aos olhos dos outros. É que estamos cobrando o que fizeram há 400 anos com o nosso povo. E sujeito de fala escarra, racismo reverso, nossa cara.
Mas ninguém reverte a história ou ressuscita corpo de quem morreu na chibata. E é intrigante como até ignorante tem que colocar o dedo, a mão e a porra da opinião no nosso turbante. Aê, que mano, qual teu lugar de fala? Quem você quer representar? As pretas renta da Zona Sul, que exigem cruzar a ponte pra cá. E quando você me olha, o que você vê? Mais uma pretinha bonitinha e gostosa pra você se entreter. E depois de 9 meses o resultado. E o paizinho da criança, mãe, cadê? Diz que eu tenho gingado, tenho um rebolado que hipnotiza você. Reduz preto a samba, feijoada, Will Smith e Beyoncé. Porque cê sabe, né? Preto é tudo igual, eles nem sabem diferenciar Jay-Z de Cristal. Tati quebra barraco e barraco é coisa de preto. E dizem que até a Rochelle, meu marido tem 2 empregos. Deve ser o jeito, trejeito, herança. E vocês ainda nem me viram dando ataque de pelanca. E pros pretos que se acham que de bengala, último pãozinho de mel, abre o olho, irmão. Pra mídia você não passa de um corpo. Hashtag negão, hashtag latão. Porque tudo preto é cotista, vitimista e não tem perfil pra na porra da entrevista. Desculpa o jeito de falar, é que eu não sei rimar de outra forma. Eu escrevo assim pra não cair no abismo entre o vão do trem da plataforma. Forma o monstro do armário de toda mulher preta e ele se chama solidão. E essa é a questão de toda a trama, porque toda mulher quer e merece ouvir bem mais do que meu pau te ama. E se não tem capacidade pra amar, nem venha na minha cama querer se deitar. Eu tô cansada de ouvir que somos exóticos pra gringo. Não fui apresentada na sua família em dia de domingo. Ô, pretinho, o problema é comigo, não é com você. Vocês como de repente você, cadê? Eu me lembro de na escola ver números pares formando casais. Nós pretas sozinhas, tipo barquinho, esperando no caso. Eu nunca fui líder de torcida nem da escola mais popular. Seja 2 vezes melhor, minha filha, sem ouvir minha mãe me falar. Então, vai, time! Cadê o povo que se estava no fundão? Não cederam à pressão, sedentos e machucados. Calma, meus irmãos, seremos todos saciados. Eu jogo búzios, deixo girar e o mundo gira. Algum passa na minha frente, Exu ao meu lado. É que eu já tô com torcicolo de tanto contar no chão o corpo dos meus aliados. Cuidado com o pescoço aí, seus Zé. Minha poesia tem cerol, tem rima, rinha. A rua não é só dos homens, não, irmão. É das minhas também é minha. Gente, eu não sei quantos de vocês já foram numa batalha de slam. Mas, assim, é muito enérgico. Tu fica vibrando, né, o tempo todo, assim, porque é exatamente, né, o verso ele vai tomando corpo. E eu acho que pensar em slam, para mim, é muito pensar em corpo, né? Eu não lembro se foi a minha editora que me trouxe isso, mas essa questão do slam, eu assim, por que você não faz? Eu falei, porque eu não sei gravar. Olha o quanto que essa mulher gravou para falar. Gente, gravar poesia, eu acho muito difícil. Eu não tenho nada meu gravado. Eu não sei. Mas, enfim, isso também é treino, né? Mas tem esse lugar da performance, né, que a gente vinha trazendo. Um outro vídeo que eu quero trazer para vocês. Esse aqui é um filme, tem no Netflix. Não sei quantos de vocês já viram. Deixa eu lembrar agora de quantos minutos. Eu não vou lembrar exatamente da história, mas ela é uma rapper, né? E aí ela entra numa turma de poesia, de escrita poética, enfim. E aí tem um grande embate, né? Porque a professora mais tradicional diz, rap não é poesia, né? Os versos da rua não são versos eruditos da própria poesia, enfim. E aí eu acho legal mostrar isso, porque acho que elucida um pouco isso que eu trouxe, né, para vocês. Esse filme tem no Netflix. Deixa eu escrever aqui o nome. Love Beats, o quê? Aninha, você falou como filme. Você consegue colocar o nome aí? Eu não tô conseguindo. Aqui, eu já vi. Love Beats Rhymes. Isso, foi. Acho que está sem áudio.
Tá bem baixinho esse áudio mesmo, tô vendo aqui. Mas ele tá no máximo, gente. Vamos ver se vocês... Ih, não. Ah, não, aqui, ó. Eu apertando Wi-Fi. Isso tá gravado no YouTube. Eu apertando Wi-Fi achando que era o áudio. Mas tudo bem, vamos lá. Melhorou? Foi agora? Show. Tá melhor, né? Tá baixinho. Eu acho que como eu estou compartilhando de streaming, né, do Netflix, acho que é mais difícil mesmo de ficar, mas tem a legenda, então vamos indo pela legenda. I expected so much more from you. Today I emerge as a writer. What angels dare to dream? Everyday tears fall from my eyes as the day I survive, conquering the crumbling mountains of self-doubt. I am no longer a dream deferred. My growth is inevitable. Who I am requires you to see past your ego and see me. You can't grade me like a piece of me. I am the embodiment of verses and stanzas of freedom fighters and poetry slams. We are no different. If you examine the diameter of hip-hop slang and grammar, you'll find that it's very similar to the iambic pentameter, but you're so ignorant. Rappers are poets, and poets are rappers. Only academics are too afraid to admit it. And despite what you think, I did learn one thing, that the truth is inevitable. Oh, and yeah, it doesn't have to. O rap tem muito isso da rima, né? Esse filme é legal porque os diálogos deles vão rolando como um verso. Parece que eles estão... todas as conversas do filme parece que é uma grande poesia, assim. Parece que eles estão o tempo todo conversando com versos, né? Então, é muito legal perceber isso desse filme, né? Gente, durante a aula, nessa aula, tem alguns exercícios. Só que, o que a gente vai fazer? A gente vai passar toda a parte teórica, né, e essa conversa que a gente está tendo, aí eu paro de gravar, e aí a gente começa os exercícios, assim, no final eu vou falar os exercícios para a galera que vai estar no YouTube, até para vocês ficarem mais à vontade, né, para fazer e tudo mais, não ter essa coisa de estar sendo gravado, tá bom? Então, o exercício que a gente faria agora, que a gente vai fazer no começo, é uma construção de uma poesia coletiva, né? Eu ia dar o primeiro verso para vocês, e cada um ia trazendo um verso, para a gente ir se colocando, mas a gente vai fazer isso mais para o final, isso para fechar essa parte de poesia. A gente vai entrar em conto. Antes de entrar em conto, alguma dúvida sobre essa questão de poesia, ou alguma coisa que vocês queiram colocar? Tá tranquilo? Tá fluindo? Querem que eu vá mais devagar ou tá de boas? Tranquilo, eu achei que tá super bacana. Que bom. Vamos lá, contos. Tem essa frase da Teresa Dantas, eu fiz um curso de roteiro com ela, né? Não sei por quê, porque nunca escrevi um roteiro, mas vai que um dia, né? Mas realmente precisa de estudar muito para escrever roteiro. Um dia, quem sabe, eu tenha tempo para fazer isso também. E aí, ela... Oh, gente, calma aí. Ela traz isso do escrever é dar casa para uma história, né? E tem o livro, eu não vou lembrar agora, mas é da mesma autora de Comer, Rezar e Amar. Mas é sobre criatividade. Não vou lembrar. Mas ela fala sobre as histórias. Ela diz que as histórias, elas são como luzes ou coisas que estão pelo mundo, né? Nessa áurea, nessa atmosfera que a gente não consegue alcançar. E uma história sempre procura uma casa. Quem ouve a história pode contar ela. Então, não é como se a história fosse apenas pertencente a você, mas ela também está aí no mundo. E é uma viagem isso, mas assim, em algum nível, eu acho que tem uma certa verdade nisso, né? Porque eu percebo isso às vezes, né? Quando eu escrevo um conto, e aí depois eu vou ler alguns... Isso aconteceu agora, no último conto que eu escrevi tem um ano, assim, 1 ano e meio mais ou menos. E aí eu li uns 2 livros, 2 romances mais recentes, e toda a ideia que eu tive no conto estava ali no romance. E eu não tinha lido esse romance antes, né? Então acho que existem histórias, né? E obviamente a gente não precisa achar que é tudo
mágico, né? Mas existe também as implicações culturais e sociais, né? A história, o momento histórico que a gente está, o momento social que a gente está, também produzem as histórias, e quem é sensível, de alguma maneira, capta isso, né? E a gente consegue transformar de alguma maneira. Então, escrever histórias, né? Quando a gente vai falar de conto, é dar uma casa, de alguma maneira. Conto, novela, crônica e romance. Qual é a diferença, né? Deixa eu ver aqui que alguém colocou algo no chat. Grande Magia, isso mesmo, A Grande Magia, esse livro que eu citei agora. O conto, ele ganha por nocaute. No conto eu tenho algo curto, que pode ser um microconto, como eu falei, o que eu escrevi, né, que foi um parágrafo, talvez. Pode ser um conto mais longo, né, de 1,5 páginas, 2, 3, 4, mas ele ganha por nocaute. Eu dou conta de contar toda a minha história nessas páginas. A novela, ela segue a mesma lógica do conto, só porque ela é um pouco mais longa, o formato dela permite que ela seja mais longa, né, tenha mais páginas, né? A crônica já é muito mais essa característica do cotidiano, de como eu consigo contar esse cotidiano. Não que no conto não tenha cotidiano, tem muito, né? Mas na crônica é como se o contrato meu com o meu leitor já deixasse isso claro. Eu estou contando uma crônica de algo que eu vivi mesmo, tá? Eu estava ali, é só vocês pegarem jornais, né? Essas crônicas de jornais. Eu estava ali no açougue, aconteceu isso, 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 enfim. Tem essa coisa mais cotidiana, que eu acho dificílimo. Eu pago um pau para quem escreve crônica. Eu não consigo mesmo, já tentei. Eu acho muito difícil. E o romance são os livros que a gente lê mesmo, né? Pensar nessa história que ela se dá em capítulos, né? Que ela se desenrola de alguma maneira. Bom, o que a gente precisa pensar antes de escrever qualquer conto? No conto, eu preciso garantir que haja ação e movimento. Na poesia, eu garanto o ritmo, que o ritmo pode ser facilitado pela rima, a rima ajuda, mas não necessariamente. Às vezes, na minha entonação, se for uma poesia lida, eu consigo garantir esse ritmo, né, da cadência dos versos. Mas no conto, eu preciso que essa história tenha ação e movimento. Se eu vou contar uma história que uma pessoa está entrando numa sala e acontece algo na sala e depois ela sai, eu preciso pegar o meu leitor, fazer o caminho da sala, fazer com que ele entre na sala, fazer com que ele saia da sala comigo. Eu preciso que ele veja tudo que eu estou vendo. Qual é o pecado que a gente comete, às vezes, nisso e acha que está dando ação e movimento? Muitos adjetivos e descrições. Entrei numa sala branca com paredes que tinham pinturas, e aí tinha isso, tinha aquilo, ou então a pessoa estava se sentindo de alguma forma... Enfim, a gente vai tentando descrever e colocando muito adjetivo para tentar inserir a pessoa, o leitor, no cenário. Só que isso deixa a leitura cansativa. E aí é só vocês pensarem que o conto, se exige ação e movimento, é só eu pensar em como eu me movo. Vou dar um exemplo de um conto que eu fiz, que a mulher, né, ela estava numa sala de uma clínica clandestina de aborto. Ela estava apreensiva, ela estava nervosa, ela estava se sentindo muito em dúvida, será que eu faço, será que eu não faço? Enfim, todas essas questões. Como eu descrevi, por exemplo, esse nervosismo dela, eu coloquei em ação, roendo a unha, pé batendo, como é que é o nome? Poltrona, né? Segurando a poltrona com um pouco de força. Isso indica um movimento e uma ação. Eu não precisei dizer que ela estava nervosa, mas como eu descrevi aquela cena, o meu leitor consegue entender que ela estava nervosa. Ela estava pensando se fazia ou se não fazia. Eu vou trazer alguns exemplos de contos para vocês entenderem mais disso que eu estou falando. Ela estava em dúvida se fazia ou se não fazia. Como que eu coloquei isso? Eu não disse para o leitor que ela estava em dúvida se fazia ou não fazia. Eu fiz a narração com ela indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando de vários momentos. Isso dá uma sensação de dubiedade, né? De essa pessoa está confusa. Me dá uma sensação de confusão. Então, no conto, a gente tem que prezar pela descrição do movimento, pela descrição da sensação, né? Eu vou olhar para como é estar triste. Eu falo que ela está triste, cabisbaixa, ou eu falo que existia uma expressão caída, ou seus olhos não olhavam direito para... Sabe? Que é um pouco diferente, assim. Não sei se estou me fazendo entender. Está fazendo sentido para vocês?
Isso, essa diferença. Tá, sim. Sim. Marília, inclusive, se quiser falar, né? Porque essa parte de conto a gente aí talvez tenha se inserido no mesmo momento, né? Não sei se você foi antes de mim, inclusive, mas se teve aula com a Cristiane, tive com o Fred. Eu fiz em 2018 também, com a Cristiane também. Uhum. Mas, olha, eu acho que tudo que eu faço é meio intuitivo. Então, eu vou estar aqui aprendendo mesmo. Sim, mas você consegue perceber esse movimento no... Sim, nos a seus contos? ação na personagem, né? Isso. É muito melhor do que tentar adjetivar, descrever o cenário, colocar o que está acontecendo de fato em quem importa, né? Exato. Que essa coisa de adjetivo é um viciozinho de quem escreve poesia, né? Porque a gente quer falar como é azul, azul celeste, não sei o quê, mas quando você vai para o conto, você está descrevendo a ação, você está contando o que você está observando daquela história, se você for um narrador em terceira pessoa, ou então você está contando como aquela história aconteceu com você, né? E aí tem vários recursos. Esse conto, que é o conto do movimento da massa, que foi o que eu contei lá na história da história do cavalo marinho, como tudo começou, tem 2 recursos, por exemplo. Ela estava muito confusa, e aí ela estava pegando o trem. E o trem... eu não lembro qual foi o trem, não. Acho que era o ramal Japeri, aqui, galera que é do Rio, né? Ela estava pegando o trem, e ela pegou um trem parador. E ela estava muito angustiada. E muito confusa nesse movimento, meio nauseada, né? Ao invés de eu descrever isso, eu fiz isso nas palavras, que ela estava no trem e era parador, 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 parador. E aí eu fui brincando com isso, de parador separado e o trem parador, para entender, por exemplo, como era esse movimento. Uma forma, às vezes, de dar movimento para o conto, frases curtas. Nesse mesmo conto, né? Tem um tiroteio e aí ela está cozinhando feijão, e aí como que eu dei esse movimento? A concha do feijão no chão e ela ouvindo os sinais, e foram as frases curtas. A concha do feijão caiu no chão e a TV ligada e o grito e curto, que te dá esse movimento de caramba, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Foi, gente? Posso continuar? Eu tenho uma dúvida com relação a isso. Uhum. O conto ele não vem naturalmente para mim. Muito difícil, assim, não lembro. Deixa eu acho que só escrevi na escola. Para vocês agora realmente que escrevem conto, vocês planejam cada parte do conto e aí começa a fazer essa questão de tipo, eu quero expressar tal coisa, então eu vou colocar desse jeito. Tipo um esquema assim antes de você dar corpo pro negócio, ou vocês já escrevem direto e tipo vem mais naturalmente. Então, eu acho, por exemplo, vou voltar lá no romance. Eu não escreveria um romance porque você tem que ser muito monogâmica para escrever um romance. Demoram anos para escrever um romance. Eu não tenho essa disciplina, talvez. Mas o conto, eu não sei como é para Marília, mas para eu finalizar um conto, 5 meses. Uma poesia eu finalizo em um dia, às vezes em horas. Também, não porque é mais fácil. Tem gente que tem mais dificuldade de escrever. Quem vem do conto, às vezes, tem mais dificuldade de escrever poesia. Mas é por conta da prática também, né? Só que, como que é o meu processo? Aí vou até abrir para a Marília também falar se ela quiser. Me vem uma história, me vem um personagem, de alguma forma. Ou porque eu vi algo, ou essa história da Rosana, do trem... depois, se der tempo, até posso botar o vídeo aqui para vocês. Me veio quando eu estava realmente no trem e aí vi um menino, né, vendendo bala, assim. E aí, essa foi a imagem. O conto me vem muito de uma forma imagética, registrei essa imagem. E aí, no mesmo dia, peguei um ônibus que passou por uma Universal e tinha uma mãe e um menininho. E aí veio essa outra imagem. E essas 2 imagens se compõem. Tipo, nossa, então uma mãe que é religiosa e um menino. E ela pega trem, e ela trabalha no centro da cidade, e aí vai vindo. E aí eu vou construindo essa personagem, de alguma maneira, né? E aí eu vou pesquisar, assim, em vários momentos, Google Maps, para ver qual lugar, em que lugar que ela vai morar, qual é o trajeto que ela vai fazer. Eu construo essa personagem, né? E vou dando autonomia para ela. Tem uma coisa que, acho que o Fred falou, o Fred Coelho, na aula de conto que ele deu, que a gente tem que, quando a gente constrói essa personagem está muito consolidada, a gente tem que respeitar ela, inclusive. Porque às vezes você tem um final na sua cabeça e você chega no meio da história e a personagem pede outra coisa. Você fala, cara, eu não queria esse final, mas essa personagem pede esse final, assim. Então é um outro processo. Marília, você quer falar um pouco do seu processo? Posso falar.
Eu trabalho muito bem sob pressão. Quando eu vejo que o prazo está acabando, eu falo, agora eu vou fazer. Porque se eu começar antes, não dá certo. O conto da Flup foi um processo, então eu tive mais tempo para desenvolver. E ele nasceu de uma notícia de jornal. Eu estava tomando café e a televisão estava ligada, eu nunca faço isso, mas minha avó estava aqui e ela estava tomando café e vendo o jornal. E aí deu a notícia de que um homem morreu porque o socorro não conseguiu chegar. Ele morava na Cidade de Deus. Aí eu ouvi aquilo, eu falei, cara, esse cara morreu porque o socorro não conseguiu entrar, porque estava tendo uma operação na hora, e aí ele morreu. Aí eu, cara, quem é esse cara? Eu quis contar a história desse cara, que eu só sabia que ele morreu porque o socorro não chegou, porque estava tendo uma operação. E aí eu fui construindo essa história nas idas até as aulas da FLUP, era no mar, né? E no caminho eu descia na prefeitura e ia andando até o mar. E foi nesse caminho que eu construí a história do seu Amaury, né? Que é o protagonista da minha história. Então, o meu processo eu nem sei se é um processo, mas eu consigo escrever muito a partir do que eu vejo. E quando eu me proponho a escrever alguma coisa, eu já tenho um objetivo, sabe? Eu tenho um objetivo que eu quero alcançar. Como eu vou chegar lá, só Deus sabe. Mas eu sempre tenho uma coisa ali, eu quero falar isso aqui, eu quero mostrar isso aqui. Aí, falando sobre prazo, né? Que você falou que 5 meses para escrever um conto. Quando eu me inscrevi no Para escrever e ficar satisfeita, né? Pô, mandei bem. Aí são 5 meses. Então, eu me inscrevi no Prêmio Malê de Literatura de 2019 também. E era o último dia para enviar o conto. E eu não tinha nada. Aí faltava 1 hora para terminar, para dar meia-noite. Só que a ideia eu já tinha na cabeça. E o que eu queria falar, né? Sobre o que eu queria falar. Aí eu falei até para um amigo, não vai dar tempo, pô, faltou 1 hora para acabar, imagina. Aí ele, vai sim, vai. Aí ficou me dando um apoio moral, né? Aí eu consegui escrever o conto, ganhei o prêmio em 1 hora, ainda mandei e-mail sem o PDF, quase perdi por isso. Mas assim, quanto menos tempo para fazer, melhor eu escrevo, eu acho. Não façam em casa, aquela que eu falei, eu faço, mas eu não, crianças não recomendo isso em casa. Não é saudável. Mas eu acho que a escrita, eu tenho algumas questões quando as pessoas falam disso de inspiração, assim. Não sei se a escrita é inspiração, acho que tem uma vertente que mas muito é prática. Quanto mais você escreve, mais você consegue chegar nisso também. Conto, eu acho que é muito isso, assim. Poesia tem essa coisa, esse apelativo. Também tem uma forma que você consegue, mas tem um apelativo para uma introspecção maior, né? Agora, conta, essa capacidade de contar a história, assim, quanto mais você conta, mais isso vai sendo colocado, né? Eu vi eu não lembro onde eu ouvi Conceição falando isso, não, mas foi alguma coisa que eu ouvi da Conceição que ela falou, uma pessoa vai e me conta uma história, eu pergunto, você já escreveu sobre isso? A pessoa fala que não, eu falo, então, se você não escreveu, eu vou escrever. Fofoca mesmo, tipo, pô, ela olha aquilo e fala, essa história é muito boa. Se você não escreveu, eu vou escrever sobre isso. Então, parte das histórias, assim, elas podem ser de algo que não aconteceu, ou podem ser de algo que realmente aconteceu, né? E eu posso contar aquilo de uma outra forma. E aí são vários sentidos. O conto, para mim, assim como o da Marília, vem quando eu estou em movimento, assim, vem com essas histórias, vem da escuta, vem de imagens, e aí as imagens vão se casando, né? Por isso que meus contos têm essa coisa mais imagética. Deixa eu dar uma contribuição a essa parte do trabalho, né? Por muito tempo eu fiquei também preso, e eu estou numa região muito pequena, né? As cidades têm 80 mil pessoas, 90 mil pessoas. Então, a grande dificuldade, eu estou participando da oficina, porque eu tenho vontade, com uma amiga minha também, que é contista e poetisa, de criar um parecido aqui, porque todo mundo fala assim, eu até acho que eu sei o que eu tenho que escrever, mas eu não tenho disciplina para escrever. Aí eu tive contato com o livro do Steven Pressfield, que é A Guerra da Arte, e aí eu vi ideias lá muito boas, e sobre todo dia você sentar para escrever, colocar aquilo como trabalho e tal. Realmente, né? Então, aí eu fico tentando casar esses dois processos. Tem um conto que eu escrevi que é sobre um rapaz que é mandado embora de um mercado porque ele era um péssimo repositor, que quebrou todos os potes. E aí é uma história minha que eu fui passando. Aí, onde eu estava dando aula, 2 meninas falaram assim, professor, esse menino enche muito nosso saco, um dia a gente vai matar ele. Fica vendo, a gente vai matar ele.
Aí eu falei, não, esse conto eu vou escrever de outra forma. Então, tô terminando, mas eu sento todo dia, 1 hora, releio e escrevo. E o outro, que era sobre uma coisa que eu tinha mais ou menos vivido, saiu, tipo assim, em 2 dias e eu fiquei muito satisfeito, até, assim, com o final e tal, tudo mais, beleza. Mas é as duas coisas, né? Porque eu sempre tive muita dificuldade de ter essa continuidade. Eu necessitava muito, por muito tempo. Aí eu casei com uma capricorniana que fala, você tem que ter A gente vai dominar o continuidade. mundo, galera. A Tem que gente ter vai dominar o mundo. continuidade, ó, tá, o problema tá na continuidade. Aí é isso, é para contribuir nessa parte. É isso, sim. E tem uma coisa que é interessante na escrita do conto, que primeiro, o conto ele precisa te pegar pelo início, né? O início, a frase inicial, ela tem que me prender ali. E o que geralmente acontece? A gente escreve o conto, chega no final, a gente faz um final meia boca. Porque a gente está exausto já, tipo assim, ai, vamos fazer qual final? Só que assim, isso quebra muito as pernas, né? O Fred, ele batia muito em mim, tipo assim, Luana, tá incrível a história, mas que final é esse que você fez? Não, desenvolve isso, faz isso, né? E aí a gente vai até para alguns recursos de conto, que é o conto, ele precisa ter, nessas poucas páginas, esse clímax, e ele precisa ter a resolução. Essa resolução, não necessariamente você precisa mastigar tudo para o seu leitor, assim, mas aquele conflito precisa ter um encaminhamento para uma resolução. Uma coisa que também é muito característica do conto é ter uma história A e uma virada para uma história B. E às vezes eu até retomo essa história A, né? Tem esse recurso clássico de eu começo algo, desenvolvo, e aí eu retomo para algo do início. E aí eu vou mostrar aqui alguns exemplos para vocês, disso de retomar ao começo. Esses são 2 contos. Esse segundo aqui, já mudei várias coisas, mas enfim. Esse conto aqui é que está no livro do Carolinas, da Flup. E aí ele começa já com um número. 985676745. Digitei e já é a 4ª vez. Com esse começo, você pensa, o que ela digitou? Isso é um telefone? Isso é um WhatsApp? E essa dúvida me instiga a continuar a leitura. Desisti. Abri o bloco de notas e bem aqui, nesse banheiro, resolvi te escrever. E aí vem uma carta. E aí, no final, tem um pouco agora de tu no meu ventre, tem uma menina que se revira enquanto escrevo essas palavras, a quem eu não quero criar sobre minhas dores e nem acho justo antecipar o que sua pele irá lhe dizer. No meu útero está a filha da filha da filha, e antes que eu tome coragem para digitar o número e dar a notícia a seu pai, preciso dizer a mim mesma que ela terá uma mãe preta que se chama Carolina. Eu, em nenhum momento do texto, retomei ao número, só no final. E aí a pessoa entendeu, putz, então... E aí é um texto mais longo, né? Ela estava ligando para o pai da criança. Aquele número é o número do pai da criança. E aí dá aquele desfecho do conto, né? Às vezes a resolução é isso. É uma coisa que você insere no começo e aí você resolve depois. Um outro exemplo de retorno, né? Calma aí. Sua casa tinha um quintal grande e era lá que ela ficava por horas, a cavucar a terra. A cura vem da terra, ela dizia enquanto explicava para que servia cada planta de seu santuário. O chá de rosa... Isso não é um começo, não, isso já é o meio, tá? O chá de rosa branca era para quando o xixi saía ardido. O de espinheira santa era para as dores de partida e do estômago. O de flor de damiana para os nervos da menstruação. E o de canela pau faz descer filho que o bucho não quer, dizia. Rezei, aí o conto se deu. Esse é o conto da sala de um aborto clandestino, né? Que eu falei. Aí o conto se deu, e lá no final, quando ela está na sala, inclusive, né, para realizar o aborto, vem essa parte. Rezei uma Ave Maria baixinha e pude ver a imagem de vó Odila, vindo em minha direção. O pano de prato no ombro e o andar de lado que me fazia tanta falta. Olha essa imagem. Todo mundo pensa numa avó com pano de prato andando meio de lado. É isso que o conto traz, ele te coloca na cena. Andar que me fazia tanta falta. Pedi a benção e também que ela recebesse esse espírito, mais esse. Eu bem acreditava que a cura vinha da terra, como ela dizia, que vinha também do útero, que é solo nosso, mas eu ainda não estava pronta, não desse jeito. Ela, com as unhas cheias de terra, trazia na mão uma caneca de alumínio. O cheiro me invadiu de forma familiar, como se pudesse me libertar de toda a culpa. Era chá de espinheira. Beba, é para curar as dores de partida. Lá no começo eu falei de um chá, vários, e falei de espinheira, né? Aqui lá no final eu retomei esse elemento que eu coloquei lá no começo. Então esse, às vezes, é um recurso que a gente usa. Tranquilo? Aqui, um exemplo de conto
que fala disso da história A e da história B. É da Ana Gabriela, ela fez a FUT comigo e com Marília, só que ela foi da minha turma, né? Vou ler para vocês. Gente, a gente tinha previsto até às 11, mas como a apresentação durou mais um pouquinho, acho que vamos ir até umas 11h15 com essa parte teórica, né? Eu fecho e aí a gente vai para os exercícios. Pode ser para vocês? Como é que tá? Mas quem, obviamente, precisar sair e tudo mais, não tem problema. A gente também vai entregar o certificado da mesma forma. Como eu falei, né? Era uma oficina de 4 horas, a gente está fazendo em 2 horas e da forma que é possível aqui, mas já está no finalzinho aí dessa parte mais teórica. Vamos lá, pensando nisso que eu trouxe, história A, uma reviravolta para a história B. É uma outra história que está dentro dessa história, né? Minha alma, a paz que eu não quero. Essa é a letra do Rapa, né? Esse livro eram letras do Marcelo Yuca, que fez a maioria das letras do Rapa, e a gente pegava uma letra e fazia um conto sobre essa letra. E aí essa é da música Minha Alma, né? Que é uma das mais conhecidas. O seu amor havia finalmente chegado, como disse o pastor. Tardou porque veio do céu, enviado por Deus. Voltava de um período internado em outra cidade e foram seus olhares se cruzarem para que ela sentisse a graça. A partir daí, buscava embarcar sempre no mesmo horário no ônibus. Um pouco mais tarde que o habitual, mas valia o risco. De primeira, sentiu que ali estaria sua paz. As histórias de livramento e de superação daquele homem que chegou a viver numa Cacolândia e agora era um servo a encantava. Tanto que deixava separados pelo menos R$2 para depositar na urna, toda vez que ele pedia doações. Apesar da humildade em dar o testemunho, o tom era imperativo e parecia contrariado com a dispersão dos passageiros. Antes de começar a coleta, dizia desejar que os filhos e netos dos presentes não precisassem nunca dos serviços da casa de recuperação. Quando descia, alguns faziam cara de alívio. Eram poucos os que doavam, por isso não tardou para que ele anotasse, lhe perguntasse a sua congregação e combinasse de aparecer em seu culto. A pregação de terço estava prestes a começar quando ele chegou. Sentou ao seu lado e se adiantou em se apresentar à sua mãe. De sapato e camisa de botão, era ainda mais bonito para ela. O cabelo penteado para trás com gel ficava menos loiro, mas realçava o verde do olho. Olha só, esse trecho aqui, ela usou o adjetivo, ela descreveu, mas não ficou cansativo. Ela usou é isso, é isso, é isso. Eu já construí a imagem de uma pessoa loira, com cabelo com gel, olho claro e todo montadinho com roupa social. Um homem de fé, foi o comentário geral do povo depois de seu testemunho espontâneo no altar. A partir de então, todos passaram a olhar para ela com admiração. Tinha sido escolhida para manter aquele homem no caminho da palavra e ajudá-lo a prosperar. Missões de uma mulher virtuosa. Agora tinha o respeito daquelas pessoas e pretendia honrá-lo com todas as suas forças. Tinha mesmo encontrado a paz. Durante o noivado, enquanto erguiam a casa no terreno dos fundos, conseguiu, por indicação de sua patroa, um emprego para um homem no supermercado do outro lado da cidade. No princípio, a distância contrariou um pouco, mas logo se integrou aos colegas e não faltava um dia, graças a Deus. Depois arrumou uma vaga na sala da igreja para que ele dormisse. O povo não demorou a inventar que ele chegava do trabalho tarde demais e cheirando a bebida. Intrigas do inimigo que a levaram a pedir um empréstimo para apressar a obra. Celebrado o casamento modesto, mudaram-se para a casa semi-pronta e passaram os refrescos de um casamento erguido na rocha. Foram 3 semanas da tão aguardada Santa Paz, até a primeira briga por uma besteira. O frango esturricou no forno e o esporro foi grande. Gritos que ela não entendeu bem, mas que logo achou que merecia. Compensou correndo para preparar com capricho nos temperos a carne moída prevista para o dia seguinte. Estava desculpada e internamente também desculpou pelo exagero. Era cansaço do trabalho. Nos dias seguintes, seguia estressado. Dessa vez, chegava esbravejando contra uma colega. Estava dando para o chefe e agora fazia o que queria naquele mercado. Curiosa para saber como aquilo a afetava, questionou se a moça também era do estoque. Não, não era, mas ela não tinha nada que estar perguntando daquela piranha. E por isso, tomou outra bronca, e o timbre da voz o fez parecer bêbado. O fato de ir deitar sem banho confirmava a suspeita. Percebe também que o narrador aqui, a gente vai falar um pouco do narrador, ele vai te levando a descobrir as coisas junto com ele e junto com a personagem. A personagem vai caindo em si de algumas coisas junto, ao mesmo tempo que você. E esse é um recurso que faz você entrar no conto, né?
Depois desse dia, um nó se fixou em sua garganta e, caso se distraísse, acabava questionando a si mesmo sobre o paradeiro daquela paz. Então retomava a consciência, localizava e se respondia. A paz estava bem ali, na sua vida digna, esposa de um homem de fé, com emprego, casa e comida. Não faltava nada. E o atraso na regra, pouco depois de 2 meses, confirmava que não faltava mesmo. O fruto daquela união já habitava no corpo que, pela glória dos céus, cumpria sua função primordial. Esperou o resultado do exame de sangue para contar ao marido, pois queria ter certeza. Com gripe e atestado médico, tinha ficado o dia inteiro em casa entediado. Deve ter sido por isso que reagiu tão mal à grande notícia. E percebe que ela vai te colocando no lugar da mente da personagem, né? Ela vai colocando as desculpas e tentando entender, e você vai indo junto com ela e ao mesmo tempo tendo raiva dela, de por que você não tá, você é louca, você não está percebendo isso. Então, isso também vai te mobilizando, né, para entender e ir para a história. Aqui, a história B começa a entrar. Qual é a história A? Um homem que passou por uma clínica de recuperação, e ali ele vira um homem de fé, e ele entra para a igreja, eles se conhecem no ônibus, está tudo tão lindo, e aí vai te dando algumas pistas de que essa história vai mudar, de que a história B vai sobrepor a história A. Aos berros, questionou a paternidade. Quando internado, um dos colegas comentou que os remédios o deixaram estéril. Como achava aquilo bom, resolveu acreditar que valia para ele também. Em choque, ela não encontrou palavra nenhuma para aquele momento. Diante do seu silêncio, com um soco, ele quebrou a tampa do fogão sem machucar as mãos. O paninho de crochê que o cobria era grosso. E olha isso aqui, gente. Ela não descreveu a cozinha. Aquela coisa de descrever, né? Mas quando ela fala um paninho de crochê em cima do fogão, eu não sei vocês, mas eu vou direto para casa da minha avó. Já tem a imagem aí. Ela não precisou descrever nada, mas ela te deu um movimento que te colocou nesse lugar, né? Os parentes da frente chegaram para entender o barulho e ela não pôde conter o choro. Nessa noite, dormiu na casa da mãe, convicta de que o inimigo se apossava de seu lar para roubar a paz. Acordou antes de todos e orou o quanto pôde, ainda aos prantos, até que o homem apareceu cabisbaixo, implorando perdão que ela deu sem pestanejar. Estavam gerando um novo ser, a maior bênção de todas. Só precisava agradecer e se alegrar. Era a 17ª semana quando, para seu alívio, ia deitar sozinha mais uma vez. O homem andava mudando de empregos e agora tirava turnos mais longos. Por vezes bebia, especialmente quando faltava o culto de domingo, o que explicava muita coisa. Tinha fé que a criança viria. Olha essa parte aqui. Especialmente quando ele bebia, especialmente quando faltava o culto de domingo, que explicava muita coisa. O narrador não te explicou nada, mas ele te fez entender o que a personagem pensava. Se ele não foi no culto de domingo e bebia, tá bebendo porque não tá indo ao culto. Só com essa frase, explicava muita coisa, te faz pensar numa explicação. Então é isso, né? O conto ele também tem que deixar um pouco livre para o leitor ir contando essa história junto, né? E vivendo essa história junto. Tinha fé de que a criança viria, teria pele, cabelo e olho do pai, e ele sossegaria em casa. Nessa noite, antes que adormecesse, ele chegou acendendo a luz da sala, fazendo uma sombra escura e grande demais na parede do quarto. Deitou, a cutucou e, percebendo que estava acordada, fingindo dormir, se irritou. Deu um grito e a chutou para fora da cama. Ela caiu de barriga, com mais dor do que previa sentir quando essa hora chegasse. Em silêncio, levantou, foi ao banheiro, decidiu não chorar, orou e contou 10 minutos. Quando abriu a porta, ele já dormia e ela pôde fazer o mesmo. Na 20ª, 24ª, 25ª e 30ª semana, a cena se repetia. Às vezes com gritos e brigas. Aqui a história B já entrou. Não, ela foi dando pistas, mas já deu a virada. A história B já está instalada aqui. Às vezes com gritos e brigas, às vezes sem nenhuma explicação, e permanecia o seu silêncio. A bênção vai vir, vai ter sua pele, cabelo e olho, e tudo vai se acertar. A essa altura, a família pouco comentava. A mãe se preocupava, mas tinha a mesma crença que ela. Tudo logo se acertaria pela força das orações cada vez mais frequentes. No trabalho, falava do problema do acabamento da escada, que ficara por fazer. Então, o peso da barriga é que a levava aos repetidos tombos. Mas o pedreiro já estava para finalizar a obra. Na 34ª semana, tirou o dia para alguns exames. Chegou cedo em casa e brincava com o sobrinho no quintal, ajudando a consertar as rodinhas de sua bicicleta. Já sem emprego algum, o homem surgia, vindo da coleta nos ônibus. Então, ele voltou para o movimento da coleta lá do ônibus, né?
Chegou falando alto e, uma a uma, as tias e primas foram entrando para suas casas. Ficaram ela e o sobrinho com a bicicleta de cabeça para baixo. Quando ia levantar, o homem a impediu, repetindo a apresentação que tinha feito mais cedo nos ônibus. Por fim, perguntou o que tinha de errado nela para que não conseguisse nem 10 reais. Nada, não tem nada de errado, disse ela, dando as costas e subindo o primeiro degrau para casa. O sobrinho gritava não, enquanto a bicicleta batia nas costas da tia. A barriga batia no degrau e começava o sangramento. A ambulância chegou logo e, a caminho do hospital, lúcida, ela decidiu não orar. Confirmado o perfeito estado da criança. Olha que gente, lúcida, ela decidiu não orar. Parece quase uma... Enfim, quem já conheceu alguém, já esteve num relacionamento abusivo, né? Quase aquele momento de desistência, de não dá mais, não sei mais. E só uma frase, ela te traz tudo isso, né? Confirmando o perfeito estado da criança, sozinha na sala de repouso, chorou por todos aqueles meses de uma paz aflita e custosa demais. Horas depois, quando recebeu alta, pediu para passar a noite na enfermaria. Não quis ver ninguém. Ainda na madrugada, discou o número do cartaz na parede, contou tudo e recebeu orientação. Aos PMs de guarda na porta do hospital, pediu que esvaziassem a sua casa para que ela pudesse voltar. O homem foi levado à delegacia com uma mochila cheia nas costas. Na 38ª semana, veio a sua bênção, com a pele e o cabelo dela e só os olhos do pai, aqueles que a tinham encantado e também confundido. Agora sim, sem precisar de confirmação de ninguém, sentia dentro da alma, sem sombra de medo, a sua paz. Esse é um exemplo de muitas coisas, né? Aparecem muitos recursos aqui, mas aparece essa virada que eu falei para vocês, da história A para a história B, que é muito comum no conto, né? E aí, o que vocês acharam? Difícil? Tem uma coisa curiosa, né? Na Flup, né? Quando perguntaram para a Ana do conto, perguntaram se ela era da igreja, né? Alguma coisa assim. E ela falou que não, nunca tinha ido, que foi só observação, né? Então, o conto também te dá isso, você conta, né, essa história. Isso foi em 2019, gente. Essa semana, eu pegando o trem, tinha uma moça contando sobre isso, assim, falando, mas ela conheceu ele no ônibus. Aí diz ele que agora está recuperado. Eu falei, gente, olha essa história que ela inventou. Mas acontece, assim, é real, né? Isso é muito, muito legal. Alguma dúvida, gente, sobre conto para a gente avançar? Tranquilo? Tranquilo. Aqui seria um outro exercício também. Vamos falar de narrador, né? O narrador, quando ele é um bom narrador, ele leva toda a história. E aí ele pode ser um narrador em primeira pessoa, né? Ele que está vivendo, ele está contando essa história. E às vezes é difícil escrever assim, porque quando você monta um personagem, o seu personagem tem que ter uma forma de falar, ele tem que fazer jus à forma dele falar. Se é uma personagem que é um professor, ele vai falar como um professor. Se é um personagem como um adolescente, ele vai falar como um adolescente. E, às vezes, exige muita técnica, assim, prática. Não sei se nem é tão técnica, prática, fazer esse narrador em primeira pessoa quando você tem um personagem que não tem nada a ver com você. De ter essa dimensão de se misturar, né? De ter cuidado para não se misturar, de colocar algo, por exemplo, que seria a Luana que falaria e não esse personagem, né? Então, às vezes, esse de primeira pessoa é o que a gente mais faz, mas dá um pouquinho mais de trabalho quando a gente pensa em quem é esse personagem que eu vou montar, né? O que ele sente, qual é a dor dele. E, às vezes, um exercício de montar personagem é esse, assim. Qual é o nome, quantos anos ele tem, escrever mesmo, qual é a cor dele, o que tem na história de vida dele, onde ele mora, como ele fala, o que ele gosta de falar, de fazer, enfim. Então, tem isso. O narrador pode estar em terceira pessoa também, né? De alguma forma, então ele vai contando, ele vai narrando. Esse narrador desse conto que a gente leu agora, ele está em terceira pessoa, né? E ele vai te contando, ele vai te conduzindo e induzindo de alguma maneira para chegar até aquilo, né? E aqui eu trouxe 2 exemplos de narrador, que eu acho que, assim, são clássicos e muito potentes, como a gente pode brincar com esse narrador, né? Que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis, que é um defunto, né? O narrador é um defunto, é ele mesmo, está em primeira pessoa e ele é um defunto. Ele já começa. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias. Então ele está escrevendo uma carta, enquanto morto, ao verme que roeu ele. Assim, esse é um
é um narrador completamente exótico, né? Mas que te traz para uma história dessa forma. O outro é do Kafka, né, do Metamorfose, que ele já começa. Numa manhã, ao despertar de sonhos inquietantes, Gregório Samsa deu por si na cama, transformado num gigantesco inseto. Ele já te deu o que está acontecendo ali, ó. É isso aqui. E aí você já fica, como assim que ele se transformou num inseto, né? E aí a história vai se desencadeando, assim. E como que eu aprendo a narrar? Narrando, gente. Muito da escrita de conto é prática e leitura. A gente lê muito, lê muitas histórias, para inclusive escrever muitas histórias, assim. Esse componente, leitura e escrita, precisa muito estar junto. Aqui é mais uma parte de dicas, né, para a gente pensar em disparadores externos, assim. Existem disparadores externos e disparadores internos que fazem a gente escrever, tanto poesia quanto conto. Disparadores externos, conversas, fofoca, alguma coisa que eu li, filme, peça, música, história de amigos, história de família, lugares que eu frequento, né? Como o meu corpo se movimenta, viagens de alguma maneira. Então, tudo que aparece no externo, que eu estou atenta ou que me atravessa de alguma maneira, me possibilita ter um gancho para a escrita. Que disparadores externos vocês acham que mais pega vocês, assim? O meu tem muito de história de família e amigo, fofoca mesmo. E viagens. Em viagem, sempre uma história me vem, ou alguma coisa me vem. Poesia é certo, eu sempre escrevo algum poema quando estou em viagem. O único lugar que eu demorei muito para escrever alguma coisa foi quando eu fui para a Amazônia, que eu não conseguia palavra para dar conta de tudo que eu tinha vivido. E eu demorei muito tempo. E aí o poema que eu escrevi é dizendo como eu não... Era um poema falando como não dava para fazer um poema sobre aquele lugar. Então, assim, para mim, pelo menos, fofoca, histórias e viagens me mobiliza muito, assim, para a escrita. Vocês percebem alguma coisa externa, assim, que mobiliza mais vocês? O Hugo falou, né, de histórias também, de coisas que ele ouviu. Deixa eu ver o chat aqui. Lugares, Marília acha lugares, Marília falou, né, desse lugar do urbano, né, que os contos dela têm muito mais perspectiva urbana. Mais alguém pensa em algo? Sensações, memórias. Memórias é um disparador muito bom. Sensações e memórias é um disparador interno. E aí, acho que dá para vocês, inclusive, perceber como é que é a dinâmica de vocês, né? Talvez vocês vão ser escritores que têm mais disparadores internos e mais introspectivos nesse sentido do que escritores fofoqueiros, que gostam de ficar contando a história dos outros. Ou de ficar nesse lugar, né? E aí esses disparadores internos, né? O corpo, as sensações corporais, sonhos, memórias, pensamentos, a imaginação, histórias pessoais, emoções, sentimentos. Ana falou, sou muito mais dos internos, acabei de concluir. Coisas da natureza, os elementos de plantas e animais também. Calu tem isso. Túlio, que é do coletivo, ele tem muito isso, essa questão de natureza e elementos, assim, é muito, muito. A escrita dele é muito atravessada por elementos de natureza, assim. E é muito legal que a gente já sabe quando o Túlio escreve, né? Hugo, estou sempre em contato com a minha avó e ela é uma contadora de memórias nata, né? Sim. E eu acho muito legal, gente, essa coisa de a gente estar em contato com essas pessoas mais velhas, principalmente da nossa família, porque é uma possibilidade de a gente escrever muito a nossa história, assim. Eu tenho 2 contos que vieram de conversa com a minha avó e com o meu avô, de coisas que eu fui entendendo, né? Tem um que eu fiz uma carta para minha avó, que meu avô disse, a minha avó, eu sei que a minha avó veio de Angola no navio. Não, a minha bisavó veio de Angola no navio e estava com a minha avó no útero. E aí eu fiz uma carta para essa criança que estava no útero, assim, e veio dessas histórias dele, né? Então, entrar em contato com isso, para a galera que às vezes pensa mais nos disparadores internos, pode também fazer uma ponte para vocês explorarem mais os disparadores externos, porque é uma memória do outro, mas que como é algo familiar, você consegue construir um pouco hipótese sobre aquilo, né? Então pode, de repente, ser uma via de entrada, né? Se vocês quiserem ir por esse caminho. Gente, partimos das coisas teóricas. E aí, eu vou ver o que vocês têm para falar, encerrar, e a gente vê aí algum exercício para fazer disso tudo que a gente está colocando, né?
Muita coisa, não sei se foi corrido, mas assim, 4 horas em 2 horas foi um desafio para mim, mas a gente conseguiu. É óbvio que isso aí é uma partezinha da oficina, né? A gente tem planos aí para estar também fazendo outros modos, em outros momentos, com um pouco mais de tempo, né, de alguma forma. Na primeira teve uma coisa muito legal que a gente deu as referências para as pessoas antes, a gente discutiu um pouco as referências, então isso também é um plano nosso. Mas até aqui, o que vocês acharam? Assim, alguma dúvida, alguma questão dessas coisas que eu coloquei no final, dos disparadores? Tranquilo? Eu consegui visualizar nos meus contos várias coisas que eu fiz intuitivamente, a partir do que você falou. Essa questão da retomada, fala alguma coisa no começo, bota lá no final. Eu faço isso, só que eu não sabia que era um recurso, né? E a história A e B, tudo isso ficou muito... Fui olhando assim, o que eu escrevi, marcando aqui. Ou não fiz isso. Muito bom. Consegui visualizar tudo. E por que é legal a gente descobrir isso e dar nome para o que a gente chama de intuitivo? Porque fica mais fácil o processo de escrita. Exatamente. Eu já sei como funciona, não que fique uma formulazinha de bolo, assim, mas, Não. cara, eu sei como eu faço e eu sei o recurso que eu posso usar. Então, às vezes, quando eu estou, por exemplo, num bloqueio criativo, eu vou usar disso aqui que eu já sei que é o meu movimento. E aí não precisa ser uma grande epifania, nossa, olha isso que eu criei, que foi uma grande coisa. Não, às vezes é aquilo ali que é um trabalho, gente. Escrever também é trabalho. E às vezes a gente gosta muito de coisas e às vezes a gente não gosta muito de coisas que a gente escreve. Eu tenho coisas que eu escrevo que eu acho péssimo. Isso também. Eu tô no bloqueio criativo, só que agora eu acho que vai me ajudar a sair disso. Não, assim, não tem uma... Nesse livro da Grande Magia, eu acho que ela fala de alguma escritora, não sei se foi a escritora do Sol para Todos, que ela fez o grande livro da vida e ficou preso naquilo e depois não conseguiu lançar nada, porque aquele era o grande livro, foi a grande coisa. Perguntaram isso, acho que para o Itamar Vieira, né? Como é que é escrever depois de torturado, assim. Porque, nossa, foi a grande coisa, parece que tem uma pressão, né? Tudo que vem depois precisa ser incrível, precisa ser incrível. Não precisa ser incrível, precisa ser o que tem que ser. Então, assim, é desapegar também dessa ideia que coloca o artista, o escritor como uma magia, né? Tipo, nossa, isso aqui é transcendente. Às vezes e a gente gasta uma onda e é muito legal e tudo mais, mas também é uma profissão, né? Também é um ofício, assim, e principalmente se vocês querem tirar a escrita desse lugar só catártico, né, de confessão e tudo mais, e colocar, como até o Hugo trouxe, como algo mais profissional, é incorporando mesmo essas técnicas de alguma maneira. A Aninha colocou aqui, deixa eu ver... Eu amei, queria deixar aqui, inclusive, a possibilidade de um grupo escrito história. Ah, legal, podem colocar aí, ó, seus contatos, Instagram, para a galera se seguir. Gente, eu vou só parar a gravação aqui. Olha, fui pontual até no... Nunca fui tão pontual na vida, eu tenho grandes problemas com pontualidade, mas fui pontual até no estender, que eu falei que ia ser até às 15, foi até às 12. Parei de compartilhar e aí eu paro de gravar. Galera do YouTube, tchau. Porque vai aparecer do nada eu parando. Stop.